E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Turma animada do primeiro ano. Vamos começar a nossa aula. Saudade de vocês, viu? Bom, para esta aula, nós estaremos trabalhando um aprofundamento do que nós já vimos trabalhando sobre os fenômenos da natureza, tá? Os fenômenos da matéria, todos os fenômenos que envolvem a matéria. No entanto, o nosso trabalho agora vai ser um trabalho, digamos assim, mais calculista, mais quantitativo da matéria, tá? Nós já vimos as definições de processos físicos e químicos, depois nós vimos a diferença entre uma mistura heterogênea e uma mistura homogênea, e finalizamos, na semana passada, métodos de separação de misturas. Bom, até o momento foi uma análise, vamos dizer assim, mais qualitativa. Não teve cálculo, não teve números. No entanto, agora a gente vai começar uma parte um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais saborosa da química, que são os cálculos, tá bom? Então, nós temos aí explicando as matérias e a matéria e suas transformações, tá? Bom, primeiro, é necessário que a gente fale de um grande químico, um grande cientista, chamado de Antoine Laurent Lavoisier. Grande Lavoisier, conhecido hoje como o pai da química moderna. Mas, experimentalmente falando, Lavoisier teve uma grande contribuição no desenvolvimento da química, porque ele transcendeu aquela visão da química como uma ciência ou como uma prática mística, até então chamada de alquimia, que nós já discutimos também em sala de aula. Bom, então, na sua transição, a química, portanto, ela sai de uma análise de um conhecimento mais místico, um conhecimento mais voltado para o misticismo, e passa, então, a ser considerado como uma ciência racional, uma ciência exata, onde eu consigo calcular experimentalmente e fazer vários experimentos, quantificando aí o que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente diz que Lavoisier ele foi o que deu o pontapé inicial para que a química começasse a ter essa visão e ter essa análise mais quantitativa. Bom, nós podemos dizer então que Lavoisier realizou uma série de experiências em recipientes fechados e efetuou pesagens com balanças mais precisas do que as dos cientistas anteriores. Lavoisier então ele começou a analisar a química de uma análise mais pura, uma análise mais acuçada dos seus experimentos, tá bom? E ele começou a trabalhar então em sistema fechado. Qual é a diferença em trabalhar em sistemas fechados do que em sistemas abertos? Porque um sistema, quando ele está fechado, ele não tem interferência com o meio externo. Por exemplo, a gente vai ver agora uma reação de combustão. Quando eu provoco uma reação de combustão em um recipiente fechado, a parte externa, as substâncias que estão no nosso meio, na nossa atmosfera, não interferem na nossa reação. Então, um grande salto aí, um grande triunfo que ele deu na química foi essas análises. E por meio dessas análises, por meio dessas práticas, ele conseguiu fazer algumas definições muito importantes, tá? Então, nós dizemos aí que no interior de um sistema fechado, a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer. Se o sistema está fechado, não há troca de massas com o meio externo. Portanto, há uma permanência, há uma equivalência nas massas, as massas não se alteram. Daí nós temos uma grande frase que acredito vocês que já tenham ouvido falar também, e nós já discutimos em sala, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Essa frase não foi propriamente criada por Lavoisier, mas por meio dos seus experimentos, as pessoas levaram a essa conclusão. Bom? Bom, mas vamos lá. O que é a contribuição? Qual foi a contribuição de Lavoisier, então, nesse sentido? Hoje nós temos o que chamamos de lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier. Preste muita atenção, compreenda bem essa lei, porque ela é muito importante para o nosso entendimento aqui, tá bom? Suponhamos que nós temos dois materiais, A e B, reagindo, formando duas substâncias C e D. Tá? Pego a massa de A, afiro na balança, meço na balança a massa B. Tenho a massa de B também, meço na balança. Ocorreu a reação, formando quais substâncias? As substâncias C e D. Tá bom? Vocês já aprenderam no 9º ano, e aqui, novamente, a gente representa. O que é uma equação química? Uma equação química nada mais é do que um esquema que eu coloco no papel
onde eu represento as substâncias que estão reagindo, chamadas de reagentes, e as substâncias formadas, chamadas de produto. O que separa, professor, os reagentes dos produtos no desenho de uma equação? Essa seta. Veja que essa seta ela é orientada para a direita, ou seja, ela mostra o sentido de formação da reação, saindo dos reagentes, indo para os produtos. Tá bom? Então vamos lá. Eu medi a massa de A, medi a massa de B. Aconteceu a reação, medi a massa de C, medi a massa de D. Tá? Lavoisier diz, então, que se eu somo as massas de A e de B, vai ser igual, numericamente falando, ao somatório das massas de C e D. O que nós dizemos, então, pessoal? Que a massa total antes da reação é igual à massa total depois da reação. Vamos voltar no slide anterior? No interior de um sistema fechado, de um recipiente fechado, a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer. Ou seja, as massas antes e depois da reação permanecem a mesma. Por isso que nós temos aí a chamada lei da conservação da massa. A massa antes e depois da reação permaneceu a mesma. Tá bom? Só que vamos analisar um exemplo interessante aqui para a gente observar. Experiências em sistemas abertos. Lei de Lavoisier não é válida. Isso aqui é uma afirmação. Um exemplo. Vamos queimar um papel. Claro que a gente não vai fazer aqui, né? Eu não vou fazer para vocês, nem vocês vão fazer aí na casa de vocês. Mas veja bem, quando eu queimo um papel, ou queimo um carvão na preparação do churrasco, nós temos o que na reação de queima? Liberação de gases, tá? Então, por exemplo, se você queima o papel, o que resta da queima do papel? Cinzas. Os gases vão para a atmosfera, uma vez que o sistema está o quê, pessoal? O sistema está aberto. Então, se nós formos observar e medir, a massa inicial ela é maior que a massa final. O que eu estou dizendo? Se eu pego o papel antes e depois de queimar, ó, aqui está o papel antes de queimar e aqui está o papel depois da queima. Eu vou observar o quê? Que o papel antes de queimar tinha uma massa maior. Veja, nós já estudamos que eu não vou falar que o papel é mais pesado, tá? Peso em física é diferente de massa. Então, veja que aqui eu estou tomando esse cuidado para não induzir a gente a pensar a massa do papel é mais pesada que a massa das cinzas. Tá? Toma cuidado com isso. Não é peso, é massa. Então, veja bem, se eu pegar uma folha de papel e medir a sua massa, a massa desse sistema vai ser maior do que o que sobra da queima. Portanto, a massa inicial ela é maior que a massa final. Se eu pensar, poxa, a lei de Lavoisier falou que a massa se conserva. Beleza. E se eu pegar outro exemplo? Quando éramos crianças, né, eu mesmo já fiz, não sei vocês, mas a gente brincava na rua de queimar palha de aço, queimar a esponjinha de lavar louça, né? A gente chama, por exemplo, bombril, aí dando denominação à marca. Bom, quando a gente queima a lã de aço, a gente tem uma coisa interessante que a massa final, ou seja, a massa depois da queima, ela é maior do que a massa antes da queima. Nós temos gás, oxigênio do ar, é incorporado na palha de aço. A massa final agora é maior que a massa inicial. Ou seja, se eu pegar e medir a massa de uma palhinha antes da queima, de uma esponja de aço, e a mesma esponja após queimá-la, ela vai ter uma massa final. Veja que aqui essa balancinha de prato, está mais baixa aqui, significa que a massa aqui é maior. Olha que interessante. Quando eu queimo o papel, a massa final é menor. Quando eu queimo a palha de aço, a massa final é maior. Por quê? Se a massa, pela lei de Lavoisier, seria constante. Mas, gente, vamos voltar aqui, só para a gente lembrar que a lei de Lavoisier serve para recipientes o quê? Fechados. Não tem troca de matéria com o meio externo. Quando nós queimamos tanto um papel quanto a palha de aço, o sistema está aberto. Nós fazemos isso aí no nosso dia a dia. Estou queimando carvão ali para assar uma carne. Os gases liberados vão para onde? Para a atmosfera. Quando eu queimo a esponja de aço, né, a palhinha de aço nossa, o gás oxigênio do ar
é incorporado ao sistema, ou seja, na queima do papel, gás é escapado para a atmosfera. Escapa gás da atmosfera. O papel, ele tem compostos químicos ali, que na reação vão se ligar de forma diferente, liberando gás. Esses gases, essas novas substâncias formadas, elas escapam do sistema e vai para a atmosfera. No caso da queima da palha de aço, o gás do ar, o gás oxigênio do ar atmosférico, adentra ao sistema, é incorporado à massa da esponja de aço. Por isso que o sistema final ele tem uma maior quantidade de massa, tá bom? Isso em sistemas abertos. Ok. Então veja que nós estudamos lei de conservação da massa. É só válido para sistemas fechados, tá certo? Uma segunda lei muito importante que nós estudamos são as leis das proporções constantes, ou também chamada de lei de Proust. Proust foi um grande químico, um grande cientista, que contribuiu também nessa vertente para a experimentação. O que é que essa lei nos diz? Em uma reação química, há uma proporção constante entre as massas das substâncias participantes. Veja bem, vamos pegar uma equação genérica A mais B, reagentes, formando C mais D, produtos, tá bom? Tenho a massa de A, massa de B, tenho a massa de C, massa de D. Se eu pegar uma nova massa dos nossos reagentes, vamos supor que nós temos aqui a massa linha de A, a massa linha de B, formando massa linha de C, massa linha de D. O que é essa linha, na verdade? É uma outra massa dos materiais que eu estou trabalhando, certo? E se eu dividir, olha a jogada aqui dessa lei. Se eu dividir a massa de cada substância, a primeira massa e a segunda massa, sempre vai dar igual a eu fazer as outras massas também dos outros participantes da reação. E me gerará o quê? Uma constante. Ou seja, tem uma reação química, uma proporção constante entre as massas das substâncias participantes. Professor, eu não entendo isso aí. Me dê um exemplo clássico aí, me dê um exemplo que eu consiga entender. Vamos pensar que interessante. Para eu não sei receita de bolo, mas vou chutar aí. Que para a gente fazer uma receita de um bolo, eu vou usar 3 ovos, tá? E meio quilo de farinha. Vamos supor assim, 3 ovos e meio quilo de farinha. E se eu quiser fazer 2 receitas? Opa, eu vou usar 6 ovos e 1 quilo de farinha. Ok? Conseguiram entender? Uma receita de bolo, 3 ovos e meio quilo de farinha. E 2 receitas de bolo, 6 ovos e 1 quilo de farinha. Veja que eu aumentei a proporção, né? Mas essa proporção ela manteve constante. Se eu pegar 6 ovos e dividir por 3 ovos, vão me dar 2. E se eu pegar 1 quilo de farinha e dividir por meio? Vai me dar 2 também. É o mesmo proporção, é a proporção constante. De 3 ovos para 6 ovos eu dobrei a receita. De meio quilo de farinha para 1 quilo de farinha, nós dobramos a massa, então eu mantive uma proporção constante, tá? Essa aqui é chamada de lei das proporções constantes ou lei de Proust. Não se esqueça. O que ela diz? O valor constante indica que as massas mantiveram a mesma proporção, tá bom? Ok. Agora outra característica importante quando a gente está analisando essa vertente da química. A hipótese de Dalton. John Dalton foi um outro cientista, um químico, que no momento certo nós estaremos estudando sobre ele, tá? Com mais riqueza de detalhe, mas no momento, o que nós precisamos aprender, qual foi a contribuição dele para a química. Todo e qualquer tipo de matéria ou de substância é formado por partículas indivisíveis chamadas átomos. Isso aí nós já discutimos também lá na definição da química, né? Nós discutimos a composição da matéria, que são formados átomos e tudo mais, tá bom? Então, a lei de Lavoisier, ela seria explicada da seguinte forma. Dalton explica a lei de conservação da massa, ou lei de Lavoisier, da seguinte forma. Imaginemos que nós temos aqui um átomo somado com 2 átomozinhos, tá? Uma molécula aqui. Um exemplo, pessoal, que esse átomozinho tenha 3 gramas e essa outra molécula tenha 8 gramas, 4 gramas cada bolinha vermelha. Tá? Então, se eu analisar a soma das massas dos reagentes, seria o quê? Essa moléculazinha tem 3 gramas e essa outra molécula tem 8 gramas,
3 mais 8, 11 gramas. Tá bom? Então, a massa dos reagentes, 11 gramas. Estou promovendo a reação química. Formou o quê? Formaram os produtos. Tenho esta molécula, tá? Átomozinho, moléculazinha, né? Uma bolinha vermelha, ligado com a bolinha cinza, ligado com a bolinha vermelha. Esse aqui é o produto formado. Vamos somar a massa dos produtos? Ó, bolinha vermelha, um exemplozinho, né? 4 gramas. Bolinha cinza, 3 gramas. Bolinha vermelha, 4 gramas. Quantos gramas no total? 11 gramas. Veja que a massa antes e depois da reação permaneceu o quê? Inalterada. Ou seja, a hipótese de Dalton, ela explica o princípio de conservação da massa, lei de conservação da massa ou lei de Lavoisier. Tá certo? E olha que interessante, que a hipótese de Dalton também consegue explicar a lei de Proust, ou lei da proporção constante que nós vimos quando a gente dobra a receita, por exemplo, do bolo que eu falei para vocês. Tá? Vamos pensar na primeira experiência. Ó. Eu tenho moléculazinha, 3 gramas, essa outra molécula, 8, gerando 11 gramas. Na segunda experiência, se eu dobrar a quantidade, exemplo de novo, se eu dobro a quantidade do bolo, é por quê? Porque eu dobrei a quantidade de reagentes, dobrei a quantidade de leite, dobrei a quantidade de ovo, quantidade de farinha, de fermento e demais substâncias, tá? Então, agora na segunda experiência, ó, tenho 2 moléculazinhas dessa cinza, mais 2 moléculas vermelhas, né? 2 moléculas vermelhas aqui, e aí vai me gerar esse outro esqueminha de 2 moléculas. Então, veja bem, 6 gramas, mais 16 gramas. Quantos gramas nós temos de reagente? 22 gramas. Quantos produtos foram formados? Quantos gramas? 22 gramas também. Então, veja, dobrei a quantidade de molécula, vamos chamar assim de cinza. Dobrei a quantidade de molécula em vermelho. E a molécula do produto? A quantidade da massa do produto é dobrada também. Aqui a gente fala de dobrar, pessoal, mas eu poderia dividir por 2, triplicar, multiplicar por 4, poderia fazer qualquer matemáticazinha aí, tá? Qualquer relação numérica que valeria também. A gente pega sempre o dobro para ficar mais simples para a gente analisar. Então veja bem que a hipótese de Dalton é muito importante. Por quê? Porque ela consegue explicar tanto a lei de conservação da massa, quanto a lei de Proust, lei das proporções constantes. Fique em mente essas definições, tá bom? Ok. Então, podemos dizer que Dalton criou um modelo para o átomo, hoje chamado de modelo atômico de Dalton, que nós veremos no momento oportuno essa teoria, né, na teoria atômica. E aí eu falo, pessoal, lembra lá quando a gente estudou as leis das proporções constantes e a lei de Lavoisier, que Dalton teve uma contribuição muito importante? Tá bom? No momento certo, eu falo para vocês. Hoje nós sabemos que os átomos, eles têm uma representação simbólica, tá? Temos os nomes dos elementos e o símbolo dado aí pelos cientistas ao longo do desenvolvimento da química, tá? Temos símbolos formados por uma única letra, hidrogênio e carbono. Temos símbolo formado por 2 letras. Lembre-se, nunca confunda. Sempre que o elemento químico for formado por 2 letras, sempre a segunda letra vai ser minúscula. Neste caso, cálcio, tá? Cádmio, também é a mesma coisa, tá? CD. Veja que poderia, por exemplo, cádmio, se eu começasse o cádmio com Ca, eu estaria confundindo com o símbolo do cálcio. E os químicos, na época, definiram lá, não vamos colocar CD, tá bom? Existem também, isso aqui nós vamos ver, eu só estou adiantando porque está no material, mas a gente vai ver certinho no momento que a gente estiver estudando tabela periódica, que existem os elementos químicos que a definição, a nomenclatura dele no português não coincide com o símbolo dele da tabela periódica. Por exemplo, potássio, K, e o chumbo, Pb. Não tem nada a ver com a nossa escrita. Sempre que eu estiver trabalhando um elemento químico que o símbolo dele não tem nada a ver com a nossa pronúncia no português, é porque o símbolo vem do nome em latim daquele elemento. Por exemplo, o potássio em latim, cálio. O chumbo em latim, plumbo. E aí, cálio, K, e o chumbo, Pb. Tá bom? Então, aprendam nesta aula que alguns elementos, quando vocês verem e falam, poxa, mas não tem nada a ver,
com a nomenclatura nossa no português. Lembre-se, não, é porque o símbolo dele vem do latim, tá bom? Ok. A hipótese de Dalton e o reconhecimento de que existem cerca de 90 elementos químicos, ou átomos, diferentes na natureza, levam a uma pergunta muito importante. Por que existe uma variedade tão grande de materiais na natureza, ou de substâncias na natureza? Tá bom? É porque, na verdade, os átomos eles têm uma característica muito importante, pessoal, de se ligarem entre si, formando moléculas, como aqui nós temos molécula de hidrogênio, molécula de oxigênio, moléculas de enxofre, tá bom? Então, os átomos eles têm uma característica de se ligarem entre si ou de se ligarem a outros átomos. Por exemplo, nas moléculas de gás carbônico, nós temos 2 átomos de oxigênio ligados a átomos de carbono. Essa representação colorida é só para diferenciar em cores fantasia, mas na verdade, na prática, não temos isso. O oxigênio é vermelho, o hidrogênio é branquinho, o carbono é cinza. Isso aqui é só a título de estudo acadêmico mesmo, tá? Aqui nós temos a molécula de álcool, do etanol, 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Temos a estrutura do cristal cloreto de sódio, o sal de cozinha. Isso aqui é só a título de representação mesmo, para vocês terem aí no momento da nossa aula, mas no momento oportuno a gente estará vendo com riqueza de detalhe, tá bom? Certo. Quando a gente analisa substâncias, a gente tem uma definição muito importante chamada de substâncias simples. O que são substâncias simples? São formadas por um mesmo elemento químico. Ou seja, estou trabalhando com uma molécula e aquela molécula tem o mesmo tipo de átomo, aquela substância é uma substância simples, tá bom? Por exemplo, a molécula de hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio. As moléculas de oxigênio, cada molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Note que em cada molécula existe o mesmo tipo de átomo. Portanto, nós temos a definição de substâncias simples. Muito importante, muito cobrado nos vestibulares. Tá bom? E as substâncias compostas, professor? Substâncias compostas, também chamadas de compostos químicos, são formados por átomos ou íons, ainda nós não sabemos o que são esses íons, deixa para depois, de elementos químicos diferentes. A nossa própria água, tão importante água na nossa vida, no planeta Terra, ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, essa substância, ela é composta. Ela não é formada por um mesmo tipo de átomo, tá bom? Aqui o gás carbônico que nós já estudamos, CO2, formado por 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Substância formada por 2 ou mais tipos de átomos. É uma substância composta, tá bom? Então, veja bem, molécula formada por um mesmo tipo de átomo, substância simples. Molécula formada por mais de dois ou mais átomos, substância composta. 2 ou mais átomos diferentes, tá bom? Ok. Então, aqui nós temos as misturas, né? Como nós já estudamos misturas que são misturas formadas por 2 ou mais substâncias, aí pode ser mistura homogênea ou mistura heterogênea, que nós temos um exemplo do nosso ar atmosférico. Nós temos moléculas de oxigênio, moléculas de nitrogênio, tá? Nós temos aqui outro sistema também, moléculas de água, molécula de etanol, tá? Isso aqui forma misturas, ó. Eu tenho em um sistema substâncias diferentes no meio, tá? E aqui para a gente finalizar, pessoal, o esqueminha de tudo que nós vimos até o momento. Vimos lá na primeira aula nossa, matéria, a definição, e vimos que a matéria se apresenta na forma de homogênea ou heterogênea, tá? Substâncias, misturas formadas por 2 ou mais substâncias, e misturas formadas por 2 ou mais substâncias apresentando mais de uma fase, tá? 2 ou mais fases. Se as misturas forem homogêneas, ó, nós podemos ter substâncias puras ou espécies químicas, e aí nós temos as substâncias simples, formadas pelo mesmo tipo de elemento, e temos as substâncias compostas, formadas por mais de um tipo de elemento químico. E ainda nós temos as misturas, né, homogêneas ou, e no segundo ano do ensino médio, nós estaremos chamando de soluções, tá bom? Então, nós temos aqui esse esboço, esse esqueleto do que nós aprendemos em Química até o momento, tá?
que vocês vão fazer agora, depois de assistir essa videoaula? Vocês vão copiar, eu vou mandar no grupo esse mesmo material em PDF, vocês vão copiar no caderno todo o esqueminha que está aí, tá? Ah, professor, os desenhos das moléculas. Tenta fazer um desenho bonitinho e tal, tá bom? Para deixar um esqueminha no caderno de vocês. No retorno às aulas, eu vou listar o caderno de vocês para validar a nota. Terminou a atividade, terminou de copiar, mande foto no grupo, tá? No privado, aliás, no meu privado, para eu registrar a participação da aula de vocês. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode perguntar no privado, estou à disposição de vocês. E é isso aí. Por hoje é só, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.